Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um editorial. Eu sou a Daniele Jesus, minhas redes sociais estão na descrição. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e se inscrever também em todos os canais que eu indico, tá bom? Pessoal, é muita informação, tá acontecendo muita coisa no Brasil, muita coisa, um fuzuê de assunto que não acaba mais, tá? Agora, claro que a bomba é o relatório de 541 páginas do Congresso americano, que a gente vai dar uma olhadinha. Não dá para ler as 541 páginas aqui, né? Eu teria que fazer uma live de 2 horas para fazer isso. Mas eu vou conversar com vocês a respeito disso um pouco. Então tem muito assunto, eu tive até que anotar aqui pra gente poder conversar um pouquinho hoje, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu quero conversar com vocês, mostrar pra vocês isso aqui. Isso aqui foi ontem na Câmara dos Deputados. O comandante das Forças Armadas esteve na Câmara dos Deputados prestando depoimento. E o Marcel Van Hatten, que eu sei que muita gente não gosta do Marcel Van Hatten, ok, tá tudo certo. Não precisa gostar do menino. Mas o Marcel tem feito um trabalho muito interessante. Ele tem denunciado algumas coisas, ele tem feito algumas coisas. Inclusive, ele é o único parlamentar, até onde eu sei, que tem visitado as pessoas que estão presas lá por conta do 8 de janeiro. Ele, Magno Malta, senador Girão, senador Eduardo Girão, e acho que a Damares. São as únicas pessoas que estão indo. O que acontece? Ontem, o comandante das Forças Armadas esteve na Câmara e o Marcel Van Hatten falou umas verdades, que é o que a gente vai ouvir agora. Quero que vocês ouçam junto comigo. Que fosse derramado sangue naquele dia, naquela noite. Vocês têm que entender um negócio desse. Olha que está sujeito hoje o Exército Brasileiro às Forças Armadas. A sujeição das Forças Armadas hoje não é a lei, não é a Constituição. Como disse o ministro, ordem judicial cumpre se decidimos cumprir a ordem. O problema é que a ordem judicial é ilegal, deputado Crisóstomo. É inconstitucional. Então o que o Exército está fazendo, o que o Ministério da Defesa está fazendo, é obedecendo a Alexandre de Moraes. É Alexandre de Moraes que manda nas Forças Armadas brasileiras. Não é a Constituição, não é a legislação, não é a lei que vale, porque vocês sabem, o senhor sabe que é absurdo, o senhor é inteligente, o senhor sabe que é ilegal, o senhor sabe que é inconstitucional, e o senhor sabe que está obedecendo a ordem de Alexandre de Moraes, desrespeitando a Constituição. Que fosse derramado. Então, o comandante das Forças Armadas estava dizendo que no dia 8 de janeiro haveria derramamento de sangue, lá e aquele exagero todo, né, que a gente já sabe, etc. E o Marcel Van Hatten falou, não, vocês estão obedecendo a Alexandre de Moraes, não é nem a lei. Não é a lei, porque isso que está acontecendo é inconstitucional. E os senhores estão obedecendo a Alexandre de Moraes. Eu vi uma postagem, não sei de quem foi, dizendo o seguinte, que quando o Bolsonaro era o presidente, o Exército fazia questão de desvincular a sua imagem do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é capitão do Exército, capitão da reserva, mas capitão do Exército. E agora as Forças Armadas se aliaram ao Lula de uma maneira assim absurda. De uma forma assim que eu só vi na Venezuela. O pior é que faz todo sentido. Faz todo sentido. Quando o Bolsonaro era presidente, o Exército, não, nós não temos nada com isso, né? Sai pra lá, capitão. Agora que o Lula é o presidente, Forças Armadas e Lula se entranharam um no outro, se
fundiram, né? Se uniram um no outro, que ninguém sabe mais quem é quem. E aqui o Marcel Van Hatten falou a verdade na cara do comandante das Forças Armadas. Agora, essa notícia aqui, ela é muito... Essa notícia aqui ela é muito interessante. Em meio à tensão entre poderes, Moraes vai ao Congresso e diz que antes das redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse nesta quarta, ontem, que antes da existência das redes sociais, abre aspas, nós éramos felizes e não sabíamos, fecha aspas. A declaração foi durante a entrega do anteprojeto do novo Código Civil ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esse Código Civil, eu quero fazer um vídeo só falando desse novo Código Civil. Eu devo fazer aí, provavelmente. Não sei se vai ser em podcast, não sei se vai ser vídeo, mas eu vou me debruçar para explicar para vocês os problemas desse novo Código Civil. Tem coisas assim absurdas, tem coisas assim, umas loucuras que vocês nem imaginam nesse novo Código Civil. Aí vamos lá, o Alexandre de Moraes disse: Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos. Há necessidade dessa regulação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. Então a comissão fez exatamente isso. E transmite. Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. Então, a comissão fez exatamente isso. O Alexandre de Moraes, quando ele fala isso aqui, nós éramos felizes e não sabíamos, é óbvio que ele está dizendo, nas entrelinhas, porque tudo é nas entrelinhas que a gente tem que observar, que antes das redes sociais só existia uma voz. Se vocês pararem para pensar, era isso mesmo. Antes das redes sociais, quem dominava? A Globo, a Folha de São Paulo, a revista Veja. Ninguém batia de frente com eles, especialmente com a Rede Globo. E a Rede Globo já falava naquela época, 1900 e blá blá blá, impropérios, coisas absurdas. E ela sempre foi considerada a toda poderosa. Mas as redes sociais, quando surgiram, quando veio a internet, quando vieram as redes sociais, o receptor, que é aquela pessoa que só recebia informação, passou a ser também o produtor, o comunicador. Passou a ser também aquela pessoa que emite a informação. Logo, isso é um problema. Para quem? Para os poderosos. Para os que eu costumo chamar de senhores do mundo. Para uma Rede Globo da vida. Porque o jornalismo tradicional, olha, Globo, nenenenene, CNN, etc. O jornalismo tradicional, ele caiu. A credibilidade caiu de uma forma que as pessoas preferem ver notícia no WhatsApp. Que as pessoas preferem ver notícia em qualquer outro lugar, menos ligar a televisão lá no Jornal Nacional e ver o William Bonner falando groselha. Ainda há quem assista TV aberta, ainda há quem assista Jornal Nacional, etc. Mas hoje, o número é infinitamente menor. Pessoas que assistem. E hoje as pessoas questionam mais. Coisa que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, isso não acontecia. As pessoas não questionavam, porque como é que elas iam questionar? Tinha como. Agora não. Agora as pessoas questionam. E mostram por que estão questionando. Isso faz essa galera, a galera política, a galera do judiciário, a galera da mídia tradicional, tremer nas bases. Porque eles não querem ser refutados. Eles querem o poder que eles tinham há 30 anos atrás, de ser a voz uníssona. De ser a única voz corrente, o único pensamento corrente. É só isso que eles querem. Democracia, para eles, é que eles sejam a voz única. Democracia, para eles, lembra que eu já falei isso algumas vezes? O conceito de democracia foi esvaziado do seu significado graças à nova língua. Então, para eles, democracia é assim.
Eu falo, você ouve e você não questiona. E ai de você se você questionar. Você está sendo antidemocrático. Quando a gente entrar no assunto dos arquivos do Twitter e do que aconteceu de ontem para hoje, vocês vão entender isso melhor. Vamos a essa próxima notícia que ela sai um pouco do escopo desse escopo de liberdade de expressão, mas eu faço questão de trazer porque ela é importante. O Canadá agora é o país com mais mortes por eutanásia. Isso aqui me chamou a atenção e eu não podia deixar de comentar sobre isso com vocês. Existe um movimento para a normalização da eutanásia. Não sei se vocês já perceberam isso. Existe um movimento do direito de morrer. Existe esse movimento. Esses dias, o Macron apresentou esse projeto no Congresso francês sobre o direito da eutanásia. Para que, eu não lembro agora se é para ser incluído na Constituição, porque a França foi o primeiro país do mundo a incluir na Constituição, ipsis literis, o direito ao aborto. Macron enviou um projeto de lei para o Congresso para dar o direito de morrer, né, no caso, a eutanásia, para permitir isso dentro da lei. Existem pessoas que falam assim, não, mas isso é porque as pessoas têm direito. Aí volta aquela retórica feminista. O direito sobre o seu próprio corpo. E plá, 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 e não sei o quê. A vida humana é preciosa para Deus. E almas são preciosas para Deus. E o que vem essas ideias progressistas? Essas ideias progressistas, elas esvaziam a importância da alma. É tudo que o diabo quer. Que você pense assim, quando a gente morrer vai acabar, quando a gente morrer não tem nada depois. Não tem nada depois daqui, quando morre acaba tudo. A minha mãe disse que antes dela se converter, há todos os anos atrás, ela disse que pensava assim, que quando morresse acabava tudo. Ela não acreditava que existia céu, inferno. Ela pensava assim, morreu, acabou. E o diabo incute na cabeça das pessoas isso. Morreu, acabou. Se você morrer, você vai ter sossego. Sabe? Você vai ter paz. Não é assim. Não é isso. Existe até uma corrente teológica que fala que a alma não é eterna. Que a alma morre, que a alma não é eterna. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Mas o que é isso? É o diabo querendo corroer a mente das pessoas para que elas não se deem conta de que existe sim uma vida eterna. É o diabo que usa dessas ideias progressistas, porque essas ideias progressistas vêm da cabeça dele. Não vem da cabeça do Macron, nem do Lula, nem do Soros, né? É do diabo mesmo. São ideias malignas. São ideias diabólicas. Para que as pessoas não deem importância para isso, para o que é eterno, para que as pessoas vivam a vida assim. Eu tô doente, tô em estado terminal, eu tô assim, eu tô assado, eu não quero mais viver, eu vou lá fazer uma eutanásia. Porque as pessoas tratam a alma, a parte espiritual, como qualquer coisa. Eu vou ler rapidinho aqui para não demorar muito. O novo relatório do governo canadense mostra que o número de pessoas mortas em suicídio assistido atingiu o ponto mais alto desde que a prática foi legalizada em 2016. O Canadá agora é o país com mais mortes por eutanásia. 13.241 pessoas foram submetidas a esse tipo de procedimento em 2022. Uma outra coisa que eu me lembrei agora. Domingo retrasado, quando eu fui na igreja, o bispo estava comentando o seguinte, que num desses países da Europa, a igreja é proibida de evangelizar, dizendo que existe a possibilidade de você não
atentar contra a própria vida. Chamaram o pastor na polícia, a polícia notificou o pastor, chamou o pastor e falaram assim pra ele: que negócio é esse que você tá falando que tem chance? E se a pessoa quiser morrer? Percebam a gravidade da situação. Percebam a gravidade da situação. Eles querem, de fato, empurrar essa... Porque além de empurrarem tanta besteira, aborto e não sei mais o quê, agora querem empurrar, normalizar o suicídio. Porque isso é verdade, a normalização do suicídio. Ao invés de a pessoa cair da ponte, ela vai no hospital. É isso. É a normalização do suicídio. Isso é diabólico. E eu fico... Desculpa, eu sei que a guerra política é importante, eu sei que essas coisas, tudo isso é importante, eu sei, direita, Bolsonaro, blá blá blá, eu sei que tudo isso é importante, mas vamos lá, isso aqui pra mim é mais importante do que qualquer coisinha política que apareça. Porque isso aqui trata de uma coisa chamada eternidade. O transcendente, pra mim, é muito mais importante do que qualquer briguinha política que apareça. Porque aqui a gente tá falando de uma coisa eterna. Eterna. Quando a gente morrer, vai ficar aí Alexandre de Moraes, Elon Musk, relatório, não sei o quê. Vai ficar tudo aí. Essas briguinhas, vai ficar tudo aí. Ah, Dani, mas não é importante? Claro que é importante. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que lutar pela nossa liberdade, a gente tem que lutar por uma vida digna. Claro, isso tudo é importante. Só que as pessoas pegam essas coisas e colocam num patamar de importância aqui acima de tudo e todas as coisas. O que não tem que ser feito. Isso não é mais importante do que a minha alma, do que a sua. Então, enquanto a gente não se atentar para isso, a gente sempre vai viver de mesquinharia. Hoje, inclusive, falando de aborto, teve uma palestra, tá no canal da Cristonieto, depois vocês assistam, em defesa da vida. Uma palestra maravilhosa, bastante médicos, deputados, um monte de gente foi lá palestrar, foi muito bom. Depois vocês assistam. Muito bem, agora vamos para o assunto do vídeo, a questão dos arquivos do Twitter. O Leandro Grampá, que era do Tropa 84, compartilhou isso aqui. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, eu falei, eu fiquei, caramba, isso aqui é importante. Porque o pessoal tá muito ocupado lendo as 541 páginas. Eu ainda não li as 541 páginas, vocês me desculpem, ainda não li. Prometo que eu vou ler, ainda não li não, tá? Mas isso aqui que o Leandro Grampá compartilhou, eu falei, peraí que eu vou dar uma olhada nisso aqui. E aí eu fui ver. Eu achei muito interessante isso aqui. Isso aqui, esse fio nós vamos ler juntos. As eleições americanas deveriam ser para os americanos, não para bilionários estrangeiros que influenciam a nossa política. É por isso que lançamos o nosso novo relatório, detalhando como os cidadãos estrangeiros usam o dinheiro obscuro para influenciar as nossas eleições e o que pode ser feito para parar. A influência do bilionário suíço Hans-Georg Wyss nas nossas eleições começa com 243 milhões de dólares que ele canalizou para o grupo de dinheiro obscuro 1630 Fund. Ele deu meia volta e investiu quase 100 milhões para financiar campanhas eleitorais em 25 estados na última década. Esses gastos são frequentemente concentrados em estados de batalha presidencial, como Arizona, Michigan e Ohio, estados em que o Trump vence. Perceberam que são estados republicanos? Ou em estados com disputas competitivas para o Senado nos Estados Unidos, como Colorado, Missouri e Nevada. Por que o Wyss estaria interessado em medidas eleitorais? Nas suas próprias palavras, ele quer reinterpretar a Constituição americana à luz da política progressista. Então, um cara de cunho progressista está investindo dinheiro em estados onde Trump vence, porque ele quer que a Constituição seja reinterpretada à luz da política progressista. Apesar da proibição de doações de cidadãos estrangeiros a candidatos políticos, não existe atualmente nenhuma lei federal que impeça os estrangeiros de doarem às comissões eleitorais.
Razão pela qual comatar a lacuna de influência estrangeira é tão importante, ou seja, preencher essa lacuna. Felizmente, os legisladores estão prestando atenção e o senador Haggerty está introduzindo a Lei de Prevenção de Interferência Estrangeira nas eleições americanas. Eu podia ter aqui no Brasil também, né? Uma lei dessa. Comatar, ou seja, preencher essa lacuna, é de maior importância para manter a segurança das eleições americanas. Sem tal proibição, bilionários estrangeiros como Hans-Georg Wyss continuarão a usar o seu dinheiro obscuro estrangeiro para influenciar a política. Então, vocês percebam, existe um movimento bilionário. Aí aqui ele tá falando de um, mas a gente sabe que o Soros faz isso também. Né? A família Rockefeller, esses aí estão cansados de fazer isso. Mas que existe um movimento de bilionários interferindo e injetando dinheiro nas eleições. E esse daqui ainda falou de forma clara: queremos reinterpretar a Constituição à luz da política progressista. E justamente nos estados em que o Trump ganha. Não é coincidência. Ah, é coincidência justamente nos estados... Não, não é coincidência. Quando eu vi o Leandro Grampar, querido Leandro Grampar, compartilhando isso aqui, ele disse que a opinião dele, e eu respeito, embora eu até concorde, eu concordo com isso que ele falou, que todo esse relatório do Twitter e não sei o quê, não é necessariamente para nos ajudar, para ajudar o Trump. Eu acho isso ruim. Pode ter perguntado: Dani, você acha que é ruim ajudar o Trump? Eu não acho que seja ruim ajudar o Trump. Eu acho ruim as pessoas depositarem as esperanças no Elon Musk e depois se decepcionarem. Isso eu acho ruim. Porque as pessoas estão pegando o Elon Musk e colocando ele como se ele fosse um herói. Não, pelo amor de Jesus. Elon Musk não é nenhum salvador da pátria. E não é o sujeito que vai salvar o Brasil. Nesses movimentos a gente precisa prestar atenção. Agora vamos ao relatório. Eu li esse outro, que eu achei importante vocês saberem disso, que eu não vi ninguém comentando sobre isso. Eu só vi uma pessoa compartilhando e eu faço questão de colocar aqui. Vamos lá. Isso aqui é a página oficial dos republicanos do Congresso, a página oficial dos republicanos, do Partido Republicano no Congresso americano. Censura forçada no governo brasileiro no Twitter. Aí isso aqui é o documento todo. Isso aqui são as 571 páginas. A gente não vai ler isso tudo aqui, porque não dá pra ler isso tudo. Aqui no vídeo não dá. Mas a Gazeta do Povo fez um resumo, fez aqui um apanhado, e a gente vai ler esse apanhado. Mais de 400 atingidos. Entenda a dimensão do relatório com as decisões sigilosas de Moraes. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou retirar do ar cerca de 150 perfis das redes sociais, vários que a gente já era de conhecimento público, segundo o relatório parcial da Câmara dos Estados Unidos. O documento diz ainda que outros 300 perfis correm risco de serem censurados e que o ministro censurou críticos ao governo. Contas de parlamentares, jornalistas, influencers e até juíza e pastor, a juíza é a Ludmila Lins, do pastor que eu não sei quem é, foram censuradas. Parte das decisões se baseou em uma resolução criada pelo próprio TSE dias antes do segundo turno de 2022. Entre os alvos estão Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Otônio de Paulo, deve ser ele o pastor, Zé Trovão, Marcel Van Hatten. O Marcel Van Hatten, ele não teve o perfil dele retirado do ar, ele teve uma postagem retirada. Gustavo Gaia e Daniel Silveira, Cristiane Brasil, senador Alan Rick. No documento, foram reveladas decisões do STF para serem cumpridas pelo Twitter. Em várias delas, a determinação de remoção de perfis e conteúdos também é direcionada a outras plataformas, como Facebook, Instagram, Telegram e Rumble. O relatório afirma que foram alvos de Moraes membros conservadores do Legislativo Federal, jornalistas, membros do Judiciário e até mesmo um cantor gospel e uma estação de rádio pop, em outras palavras, qualquer pessoa com uma plataforma para criticar o governo de esquerda no poder. Além de parlamentares, também são citados o Monark,
Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e Adrilho Jorge. A juíza Ludmila Lins Grilo. E o pastor André Valadão, que eu não estava lembrando que era ele. Há também algumas decisões contra organizações da esquerda, como o Sleeping Giants e o PCO. Muitos dos pedidos de suspensão feitos por Moraes não apresentam fundamentação, são apenas ofícios. Outro conjunto de decisões se apoia em resolução que deu poder de polícia ao TSE. Alguns juristas apontam que a possibilidade de existência de outros documentos não divulgados que possam ter a fundamentação jurídica mais elaborada para as determinações. Eu duvido. O STF, após a divulgação dos documentos, comentou apenas que todas as decisões do STF são fundamentadas. Tá. O Marcel Van Hatten, eu tô falando do Marcel porque eu não tô vendo os outros políticos que se dizem conservadores fazer alguma coisa, tá? Então, por gentileza. Marcel Van Hatten disse que existem algumas decisões do STF que é copia e cola purinho. Copia e cola, não tem nem assim a fundamentação. Por exemplo, quando o Alexandre de Moraes pediu a prisão daquele que era do Anderson Torres. Quando Alexandre de Moraes pediu a prisão do Anderson Torres, ele leu. E era uma decisão cheia de emendas, cheia de coisas de outros processos que estavam ali incutidos ali e que não tinha nada a ver com aquele caso específico do 8 de janeiro, no caso. Tinha nada a ver com aquele caso. Era um pedaço de um processo X, era um pedaço de um processo Y, uma decisão, não sei das quantas, que o Alexandre de Moraes fez um arranjo, né? Fez um negócio ali, montou aquela petição ali. Ele fez um quebra-cabeças, assim, completamente louco para poder mandar prender o Anderson Torres. Então esse negócio que o STF fala, tem fundamentação jurídica. Tem nada. É copia e cola. É copia e cola. E vários não. Alguns poucos advogados que tiveram acesso ao tal inquérito do porquê seus clientes estão sendo censurados, eles dizem a mesma coisa. É copia e cola, não sei de onde, copia e cola, não sei de quê, copia e cola. É tudo copia e cola. Não tem uma fundamentação jurídica para aquele caso em específico. Tá bom? Outro trecho, minha voz está horrível. Outro trecho do relatório da Câmara afirma que este relatório provisório expõe a campanha de censura no Brasil e apresenta um estudo de caso surpreendente de como um governo pode justificar a censura em nome de acabar com o chamado discurso de ódio e a subversão da ordem. Ao todo são apresentados 49 documentos do STF, 34 do TSE e outras duas dos tribunais regionais eleitorais de Rondônia e Mato Grosso. Eu vi o pessoal postando algumas imagens de algumas coisas que foram anexadas a esse documento. Por exemplo, olha aqui, ó. Aqui tem uma imagem. Jair Bolsonaro. A síntese do teor das manifestações pode ser obtida, em especial, a partir da seguinte postagem. Aqui tá falando do que foi publicado. Aqui, ó, um exemplo de uma censura feita ao próprio presidente Bolsonaro. Falando do PT, foi ali indo pro segundo turno das eleições. O presidente Bolsonaro postou essa foto. Secretaria LGBT do PT repudia cancelamento da mostra Queer Museu. Lembra da mostra Queer Museu do homem pelado com as crianças? Era época de eleição. O presidente estava denunciando isso aqui. Aí ele pegou uma postagem da Gazeta, uma postagem do PT de mãos dadas ali com as Farc, porque para eles as Farc é um partido político, assim, né? Super de boa. Eles não consideram como grupo terrorista. Aí, decisão do Moraes. Como se vê, o representado afirmou que seu principal adversário político defendia a possibilidade de que criança toque em homem pelado em museu. Pregava a liberação de aborto até o 6º mês de gestação. Isso aqui da liberação do aborto, vocês viram aí a nota técnica da dona Nízia, né? A nota técnica da dona Nízia vai até o 9º mês, né? Então, tem apoio do narcotráfico,
responsável pela morte de cinegrafista, né? Foi no caso lá dos Black Blocs do Santiago Andrade. Leia o relatório completo da Câmara dos Deputados, dos Deputados dos Estados Unidos, que acusa Moraes de censurar a direita no X. Como noticiado pela Gazeta, o relatório compila registros enviados a um subcomitê do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O relatório acusa também o Departamento de Estado americano de se manter em silêncio, enquanto o Brasil e outros países buscam censurar o discurso online. Cita contas que o governo brasileiro está atualmente tentando forçar o Twitter e outras empresas de mídia social a censurar, como o de Bolsonaro, Marcos Duval, da deputada Carla Zambelli, dos jornalistas Fius e Rodrigo Constantino e Flávio Gordon, colunistas da Gazeta do Povo. Ó, nós temos um perfil aqui, acabei de colocar aqui de novo pra vocês, de uma pessoa censurada, outra pessoa censurada, aqui ó, só perfil censurado, aqui ó, censurada, outro, gente comum, pessoas comuns. Aqui eu não cheguei nem em Renata Barreto da vida, aqui são pessoas comuns que estão aparecendo aqui, que vocês estão vendo, são pessoas comuns, ó, gente comum, gente... cidadão comum. Ó, cidadãos comuns foram incluídos no inquérito. Olha aqui. Cidadãos comuns foram incluídos pelo Alexandre de Moraes na investigação. Detalhe que o Alexandre de Moraes... detalhe que o STF, se fosse cumprir a lei, não investigaria cidadãos comuns, porque o STF só pode investigar quem tem foro privilegiado. Mas isso é lei. No Brasil não existe mais. No Brasil a Constituição virou conto dos irmãos Green, né? Não tem mais Constituição. Pessoal, eu não quero demorar muito, já passei dos 40 minutos. Queria muito agradecer você que esteve aqui, você que nos assistiu. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se inscreve também nos canais que eu indico, que estão falando sobre esse assunto aí, especialmente o Lilo, né, que estão falando sobre esse assunto aqui, o Lilo, o Clark e o Fábio. Mas se inscrevam nos canais que eu indico todos, a lista tá aqui, tá bom? É isso aí, pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.